Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, boa noite, dependendo da região de vocês. Mais uma live onde nós vamos compartilhar conhecimentos sobre o autismo, sobre desenvolvimento no autismo. Para quem ainda não me conhece, eu sou Sara Roder, sou mãe de autista, sou terapeuta floral e eu ajudo mães como vocês mesmas podem aprender a desenvolver os filhos de vocês para que eles alcancem autonomia no dia a dia e também tenham saúde, de uma forma natural, sem efeitos colaterais. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que é um tema que aflige muitas mães, a maioria das mães, se não todas, que é o medo da escola não ter paciência para lidar com o seu filho. Se vocês que estão aqui comigo já passaram já sentiram esse tipo de medo, de preocupação, conta aqui para mim, porque eu já passei por isso, eu já tive momentos de muita preocupação, medo, que a escola não soubesse lidar com o meu filho autista. Então, eu acredito que isso é um medo geral das mães, Como também algumas alunas minhas já expressaram esse tipo de preocupação. E por isso, eu quero convidar vocês a compartilhar essa live para a gente ajudar mais mães, estendendo essa corrente de ajuda, do bem, de conhecimentos, de orientações. Porque assim como a gente tem sede de conhecimento, de saber como lidar melhor com os nossos filhos, com as situações que eles se encontram, que a gente se encontra, a gente também quer que outras mães sejam ajudadas, tenham conhecimentos, também aprendam a lidar. Então a gente pode compartilhar essa live. Tem um aviãozinho aqui, olha, tem como clicar aí, compartilhar essa live para ajudar muito mais mães, nos contatos de vocês. Então, o tema é como perder esse medo, da escola não ter paciência de lidar com o seu filho autista. Então, vamos lá. Na verdade, quando eu falo não ter paciência, não é só ficar assim impaciente, não conseguir esperar, ficar apressando o seu filho. Não é exatamente isso, mas é sobre os profissionais da escola. Esse medo é sobre os profissionais da escola não saberem lidar com o seu filho. É um medo que todas as mães de autistas têm. Eles não saberem lidar, que mais? Eles não saberem respeitar os limites do seu filho, porque a gente sabe, que os nossos filhos, eles têm os limites de cada um. E não é porque é autista que todos os autistas, a gente passa uma régua, Todos os autistas têm as mesmas limitações. Não! Tem os níveis de cada um, o leve, o moderado, tem o severo. Tem também as características da personalidade mesmo de cada um, tem a forma como eles são criados, educados no lar deles, enfim, envolve muitos detalhes, E aí a gente tem essa preocupação da escola não saber respeitar os limites deles. A gente tem medo da escola exigir, comportamentos que a gente sabe que eles não estão prontos, não estão preparados para terem determinados comportamentos. Por exemplo, se a escola não estiver com estrutura preparada, com conhecimentos, preparos nos profissionais, elas podem exigir comportamentos do seu filho, comportamentos de uma criança neurotípica, por exemplo, E aí? Ele não vai conseguir, você sabe disso que ele não vai conseguir. Isso pode, inclusive, ser um motivo de gerar uma crise nervosa ou de um atraso na comunicação, na interação,
Você sabe, você como mãe tem aquele feeling, aquele sentimento, assim, você percebe isso. E isso te preocupa, porque nós sabemos que as crianças autistas, eles têm uma sensibilidade aflorada, muito maior, né? É muito grande. Então, nós sabemos que uma frase mal colocada, uma palavra num tom que não deveria ser falado, né? Uma expressão facial da professora que o seu filho não saiba interpretar, uma atitude de um coleguinha para com um outro, ele pode também se sentir afetado. Tudo isso pode fazer com que ele tenha comportamentos que a escola possa não saber lidar, né? Possa agir de uma forma como se fosse uma criança neurotípica e não vai funcionar. Então tudo isso aflige muito as mães, né? Porque normalmente o que acontece com as crianças neurotípicas? Quando a gente vai buscar os filhos na escola, um filho neurotípico, o que acontece? A gente pergunta, e aí filhinha? E aí filhinho? Como foi a escola hoje? Foi tudo bem? E a prof? E os coleguinhas? Você brincou? Blá blá blá. Você pintou? Não é assim? E aí eles falam, mamãe, isso, aquilo outro. A criança autista não verbal, como que você vai esperar que ela te conte? Ela pode voltar da creche, voltar da escolinha com um comportamento que você, mãe, entende que algo aconteceu, por isso que ela está com aquele comportamento ansiosa, nervosa, agitada, irritada, né? Você sabe que algo aconteceu, mas como pedir que ela fale, né? O que vai valer é a palavra da professora. E aí, talvez a professora não estava presente em algum momento, não presenciou, não viu. Então, as mães ficam aflitas mesmo, né? A Gi falando, Gislaine, meu filho fala, mas nunca me contou nada do que acontece na escola. Eu sempre perguntava como foi seu dia, ele não sabia. Será que é do autismo? O meu filho também, o meu filho, Gislaine, ele fala, mas sempre que eu pegava ele na escola, no começo, agora não, né? Agora ele fala, mas também não dá muitos detalhes, não. Ele fala em um básico, né? Se eu quiser saber mais, eu tenho que tirar um tempo e ir procurando tirar isso dele. Mas quando ele era menor, ele falava, tudo bem. Mesmo quando foi, eu me lembro, numa época, quando foi a parte de alfabetização, 6 aninhos, alfabetização, foi um dos anos mais difíceis, um dos mais difíceis dele na época, né? E na época a professora, né, não tinha o suporte que as professoras têm hoje, ela não tinha um auxiliar. E era o meu filho e mais uma outra criança especial na sala, uma sala enorme, muitas crianças, a fase de alfabetização, então também não era fácil para ela, né? Então ela falava alto, ela tinha que às vezes gritar, chamar atenção e tal, e eu sei que isso era demais pro meu filho, mas ele não me contava. Aí transcorreu o ano, quando foi cerca de outubro daquele ano, já estava chegando no limite dele, né? Ele já não estava aguentando mais, só que ele não conseguia me falar e eu não entendia o que estava acontecendo. E na escola, não, tá indo tudo bem, né? A escola não passava, assim, detalhes e não me dava muita abertura, sabe, para eu interagir com a escola, infelizmente, né? Então, o que aconteceu? Quando chegou naquele mês de outubro, ele já não queria de jeito nenhum mais frequentar a escola. Não tinha jeito. Então, eu pensei, bom, se chegou nesse ponto, é sério, né? É sério. E eu precisei, então,
procurar uma outra escola e felizmente encontrei um outro local maravilhoso que acolheu muito bem ele e deu todo o suporte que ele precisava na época, né? Ele foi muito bem aceito e passou aquela fase. Depois ele teve outras situações também, ele passou por várias escolas, né? Isso é algo que também aflige as mães de autistas, né? E eu fui assim, fui levando ele de escola em escola, porque o importante para mim era que ele se desenvolvesse, que ele evoluísse no tratamento dele. Então, eu não ficava presa somente a uma escola, nunca fiquei presa. O que importa para mim é o momento e a necessidade dele naquele momento. Se for suprida, ok. Se não for, eu procuro outro espaço, né? Eu tenho que olhar para a necessidade do meu filho. Então, bora lá continuar? Gente, não esqueça de compartilhar essa live, tá? Para que mais mães sejam ajudadas. Vamos compartilhar bastante. Bom, no caso, nós mães, a gente precisa investir o nosso tempo. Precisa investir o nosso tempo em conhecimentos, como olha aqui, a Elisângela falando, né? Investir em conhecimento. Tudo que você puder saber sobre o autismo, sobre como desenvolver o seu filho, você é a melhor médica do seu filho. Sua família é a melhor terapia do seu filho. Não que nos outros não sejam necessários, com certeza são, né? Mas você precisa investir tempo, tirar tempo para ter mais e mais conhecimentos e tirar tempo de levar esses conhecimentos para a escola. Claro que você vai ter que ter aquele cuidado na hora de você levar esses conhecimentos para a escola. Por quê? Porque a Sara que já passou por isso, de na boa intenção, querer levar, querer ajudar, querer compartilhar e aí ser interpretada de uma forma diferente, tipo, mas você não tem toda a sua graduação, né, de pedagoga, psicopedagoga, blá, 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 blá. Você é só uma mãe que está trazendo aqui as informações sobre o seu filho. Você só está querendo aliviar, passar a mão na cabeça dele. Então, eu passei por essa fase também, não desisti, tá? Então, eu falo para você, não desista. Continue tirando tempo para aprender e tire tempo para compartilhar com a escola, tá? Esse é um fator muito importante. E aí, qual é o maior benefício de tudo isso, né? De você tirar esse tempo? É que a escola, ela vai se envolver mais com as necessidades específicas do seu filho. Porque você está levando, você está compartilhando detalhes que não está no manual do autismo. Se entrar no Google, não tem aqueles detalhes do seu filho, tem lá o geralzão. Né? Se fizer um curso de autismo, tem lá o geralzão. Mas as características específicas do seu filho para facilitar para a escola, para favorecer como a escola lidar com o seu filho, é só você que sabe, só você que tem, né? Então isso é o maior benefício de você fazer essa ponte aí, né? É que a escola possa se envolver mais, né, com as necessidades do seu filho, né? E por que isso acontece, né? A escola se envolvendo mais. Por quê? Porque a escola sente o quanto você se importa, quanto você está envolvida, né, nos cuidados com o seu filho, quanto você está informada sobre o assunto, até sobre as leis, sobre os direitos que o seu filho tem. E a escola, na verdade, também precisa de informações. Nem todo mundo ainda, na verdade, quase ninguém tem tanto suporte, tanta estrutura para dizer assim, eu sou expert no assunto, eu já sei tudo sobre, eu posso dar uma aula sobre como lidar com autistas, como conviver com autistas, ainda não. Então a escola também tem necessidade, também está precisando, a escola também. Então, se você levar com cuidado,
né, saber levar toda essa bagagem, todo esse conhecimento, todas essas informações específicas do seu filho para a escola vai ser grata, porque você está facilitando, né, o trabalho dela, a dedicação dela ali, do desenvolvimento do seu filho, na aprendizagem do seu filho. Então, né, e você vai falar das características dele, dos sintomas dele, caso o seu filho não tenha alguma outra comorbidade. Por exemplo, vocês acompanharam nos meus stories, né? Hoje eu precisei ir à escola, conversei lá na coordenação. Por quê? Porque o meu filho está passando numa outra caminhada aí, né? Numa outra jornada. Já há um tempo que eu estou estudando e observando e vejo muito claro, muito provável que ele tenha desenvolvido uma comorbidade, que é o transtorno, o TDAH, né? Ok, mas isso precisa de um laudo, precisa de todo um trabalho envolvido para conseguir o diagnóstico, enfim. Então ele vai passar por psiquiatra, né, para ter o laudo, a avaliação se realmente ele é TDAH, qual o nível do TDAH, qual o tipo de TDAH, na verdade, tem vários tipos, se tem também um pouco de dislexia ou não, enfim, né? E eu precisei compartilhar isso com a escola. Por quê? Porque eu aqui, ele também, porque ele já tem 15 anos, a escola, nós temos observado que ele está passando uma fase de muita dificuldade, foco, concentração, interpretação do enunciado dos exercícios, absorver realmente o conteúdo, tem o hiperfoco do autismo, né? Enfim, tem vários, tudo envolvido ali. Então a gente precisa de passar por esse processo, chegar no diagnóstico para daí iniciar o tratamento correto, né? E ele, com certeza, poder se desenvolver no aprendizado, no relacionamento, na comunicação, né, na sua rotina, na sua inteligência emocional, porque isso abala também, afeta também as emoções, os sentimentos. No caso do meu filho, já com 15 anos, ele já entende que isso está sendo prejudicial e aí ele se cobra, aí ele pode sentir que ele está sendo um problema ali na sala de aula, que ele poderia ter absorvido mais do que ele está absorvendo, se culpar, enfim. Então, tudo isso precisa ser trabalhado, a inteligência emocional. Por isso que quando eu falo que nós mães podemos desenvolver os nossos filhos autistas, está aqui, ó, na nossa mão. Está aqui na nossa mão, a gente sabe tudo deles, a gente entende todas as características, as dificuldades deles, a gente sabe onde precisa, né, trabalhar isso, trabalhar aquilo, desenvolver isso, a gente sabe os limites, até onde eles podem, até o quanto eles conseguem. A gente sente, a gente sabe. Então, claro, nós vamos precisar da ajuda dos profissionais, das terapias? Claro que sim. É necessário, é importante. Mas elas também não teriam muito sentido se nós mães não estivéssemos ali, junto, acompanhando, sendo a estrutura principal, né? E quais as vantagens de tudo isso? Seu filho vai ter mais suporte, né? Mais suporte. Vai ajudar no desenvolvimento geral, mental, emocional, ajudar na produtividade, né, dele, das tarefas dele, das atividades dele, da rotina dele. Isso vai deixar ele mais calmo, mais tranquilo, porque a gente sabe, a criança autista tá nervosa, tá agressiva, alguma coisa está acontecendo. Não é por nada que ele fica assim. Não é. Nós, neurotípicos, não é por nada que a gente fica irritado, ansioso, agitado. Do nada você fica assim? Não! Alguma coisa aconteceu. Talvez você não saiba identificar, mas alguma coisa aconteceu ontem, hoje de manhã, ou a semana passada. Alguma coisa aconteceu que fez com que você ficasse como você está. Mesma coisa os nossos filhos autistas, né? Então,
algo pode ter acontecido. Conversando com a minha aluna, ela ontem, né? O filho dela, o Nicolas, teve uma crise nervosa na escola, a professora não sabia identificar por quê. Mas ela, mesmo que ela não estava lá presente no momento, ela sabe o que aconteceu. Então ele está precisando de um tratamento, dente, e o lanche da escola foi pipoca, porque ele ama pipoca. E ela falou assim, olha, muito provavelmente, Sara, aquelas pelinhas da pipoca deve ter entrado no dentinho dele e causou uma dor, um desconforto. E muito provavelmente esse foi o motivo da crise nervosa. Aí ele começou a bater a cabeça, né? Ficou muito nervoso. E a professora, por não saber lidar com a situação, o que aconteceu? Ele mordeu a professora e mordeu um coleguinha. E ela se sentiu impotente e não sabia como resolver a situação. Então, algo aconteceu? Algo aconteceu. Não é do nada assim, ele teve um surto. Não! Ele não é doente. Autista não é doença. É uma forma, uma sensibilidade, uma maneira de sentir. Uma sensibilidade muito grande, uma maneira de viver, de interpretar sentimentos, de se expressar. É diferente. Então, ele, no caso do filho dela, ela está trabalhando a fala com ele, né? Ele ainda tem dificuldade de contar o que ele sente. Está em processo, em terapias. Então, o que foi combinado com ela? Ela vai sempre deixar na escola uma fórmula da emergência dos florais. Por quê? Num caso assim, se a professora tivesse ali naquele momento uma fórmula da emergência, ela podia usar naquele momento e em 5, 8, 10 minutos ele já estaria mais calmo. E aí tudo ficaria mais fácil para a professora lidar, né, auxiliar ali, a monitora lidar e tudo mais. Os coleguinhas. Então, é muito importante a gente levar esses conhecimentos, explicar para a professora, olha, situações assim pode causar uma crise nervosa com meu filho. Se acontecer, eu preciso que vocês ajam assim, assim, assim com ele. Não façam assim, 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 porque vai ficar pior. Então, você, mãe, e que precisa trazer essas informações, essas orientações para a escola, aí você deixando a escola ao par de tudo, você fica mais calma, mais tranquila e não fica com esse medo de que a escola não vai ter paciência com ele. Por quê? Porque você está direcionando a escola, você está explicando, né, lá na escola. Agora, muitas mães falham nisso, né? Por quê? Por evitar esse contato, evitar essa ponte, por medo de não ser ouvida, de não ser respeitada ali na escola, de se sentir incapaz de explicar para a escola. Você não precisa ter muito vocabulário, muita complexidade nas palavras, do seu jeito mesmo, de mãe, ali, simples. Você explica como, né? Como você espera que eles lidem, você facilita o caminho da escola, né? E a G falando aqui, o meu filho tem um grau muito leve, ele é muito inteligente, é muito bom em matemática, inglês. Os professores falam que ele é o melhor aluno da sala. Outras crianças que não têm da sala, cadê? Outras crianças que não têm nenhum tipo de problema. Eu não entendi. Melhor aluno da sala. Outras crianças que não têm nenhum tipo de problema. Que bacana, Gislaine. O meu filho também, ele é o autismo leve, né? Mas é muito bacana quando a escola sabe lidar, né, com essa inteligência deles e interagir eles com os coleguinhas, fazer essa comunicação. Isso é muito bacana. E saber valorizar o potencial deles, no caso aí a matemática, inglês, né? Muito bacana quando a escola sabe valorizar esse potencial deles, incentivar eles nessas matérias. E assim, lembrando sempre
que é importantíssimo levar os conhecimentos para a escola. Eu acredito que você deve estar sempre ali contando, compartilhando para eles. Por isso que a escola tem tanto assim orientação de como lidar com o seu filho, né? Que bacana, que não dá nenhum tipo de problema. Muito bom, muito bom. E muito provável que ele não tenha desenvolvido nenhuma outra comorbidade, né? Seja só o autismo leve mesmo, né? Quantos anos será que ele tem? Depois você conta aqui pra mim. Tá? Eu queria explicar mais uma coisa bacana aqui pra vocês, que me fugiu. Puxa vida, deixa eu ver. Bom, talvez algumas mães pensem assim, Sara, mas eu tenho dificuldade de ficar indo ali na escola, eu sou muito tímida, né? Eu tenho dificuldade de ir lá na escola e tal. Bom, uma coisa você precisa pensar. Se você não estiver disposta a investir o seu tempo, sua dedicação, estar presente na escola, compartilhar com eles, guiar a escola em como que eles devem lidar com o seu filho, eles tenham paciência para que eles respeitem os limites do seu filho, as necessidades que ele tem, né? Se você não fizer isso, muito provável, o principal aí, né, que vai ser prejudicado é o seu filho. Ele vai ser o atraso no aprendizado, né, o atraso no desenvolvimento. Ele pode ficar ansioso, nervoso, agitado. Então, compensa? Não compensa, né? Agora, por onde começar, Sara? Como é que eu faço, né? Então, o ideal é que você busque a coordenação primeiro. Ali na coordenação, você tem assim aquele contato mais amplo, né? E aí, depois, você tenta chegar até a professora e a monitora. Mas faça essa ponte, porque elas se falam entre si, elas têm a conexão, né? Então, uma não vai tomar nenhuma atitude sem falar com a outra. Então, é importante você fazer isso, né? Que legal! 16 anos, um ano a mais que o meu filho tem 15. Dificuldade em português. Olha só, e aqui com o meu filho é o contrário, ele tem facilidade em português, geografia, biologia, e tem mais dificuldade em matemática, física. É o oposto. Tá, então assim, como que eu organizo isso, né? Como que eu sugiro que você organize isso? É que você explique, né, lá na coordenação e para a professora e para a monitora, no caso, como que eles devem agir em cada situação. Olha, quando meu filho estiver com sono, com dor, com medo, com fome, entrar numa crise nervosa, ou disperso, né? Ou em falta de foco e concentração, ou demasiado, ou dificuldade de interagir. Olha, pro meu filho funciona assim, assim, assim. Talvez a coordenadora, a professora diga assim, sim, mas é que o autista é assim mesmo. O meu filho funciona assim, assim, assim. Deixa muito claro isso, né? E sempre se mostre à disposição para que eles falem com você. Se o seu filho, como eu estava falando ali com quem agora era com Elisângela, parece-me, que a filha na creche, né, não fala. Então, Elisângela, no seu caso, muito importante, nossa, mais ainda no seu caso, a sua presença ali, né, se mostrando. É que você está atenta, né, e você se importa muito com o desenvolvimento da sua filha. Então, não tenha esse medo, porque você está se entregando em conhecimentos e compartilhando lá na escola tudo que você pode da sua filhinha, né? Acho que é a filhinha que você tem, se não me engano, falando da sua filha, instruindo a professora, né? Quem cuida ali, as tias da creche, como eles devem, né? E quando você vai buscar peça, relatório oral, como que foi,
o dia, como que ela se comportou, né? O que aconteceu, né? Porque ela ainda não consegue, né? E você vai aprender, Elisângela, como desenvolver a comunicação da sua pequena, tá? Como trabalhar. Em outras lives eu vou explicar sobre isso, como você mesma em casa pode ajudar a sua pequena a desenvolver a fala, tá? Então assim, olha, parece que ajudar o meu filho autista a falar, isso é uma coisa de outro mundo, isso é uma coisa que só lá naquelas terapias e terapias caras é que vão conseguir fazer que meu filho fale. Ajuda? Com certeza que ajuda, mas você pode ajudar a sua pequena a desenvolver a fala, a comunicação em casa. Em casa, trabalhando com ela, um trabalho de formiguinha, sabe? Um dia após o outro. Tem como você ajudar a sua filha a desenvolver a fala. E aí, vai ser um grande alívio para você. Ela começar a expressar, contar, né? O que se passou lá na creche, na escolinha. Vai ser um grande alívio para você, tá? E você vai diminuindo essa preocupação, esse medo do que está rolando lá dentro, que você não sabe. Você não está lá com os olhos vendo. Você vai se sentindo mais calma. Muito bacana o nosso tempinho. Eu queria compartilhar com vocês uma menininha de 4 aninhos. Oh, que doce. A auxiliar dela sempre me fala como tinha sido o dia dela. Porém, agora não fala, só se eu perguntar. Então, pergunte. Ai, mas que mãe chata essa que todo dia fica perguntando. Não importa, a filhinha é tua. A filha é tua. Pergunte. Muito bacana, gente, o nosso tempo aqui. E minha live já está estourando no tempo. É isso aí. Muito especial. Beijo grande para todas vocês. E a gente vai se falando.